Boa noite, irmãos. Nós estamos transmitindo aqui ao vivo a todos que estão acompanhando a gente pelo Facebook, pela página da nossa igreja. Nossa intenção obviamente não era estar aqui virtualmente falando, mas estarmos juntos lá na igreja, né? Hoje é quarta-feira, dia do nosso estudo. Então nós queremos nesse momento lembrar do caos que nós temos passado, temos visto na nossa nação nesses últimos dias, mas também nos lembrar das promessas de Deus acerca dessas coisas, a promessa de Deus acerca de como nós devemos nos portar como cristãos nesse mundo difícil. Então eu convido você que está me ouvindo, você que talvez ouvirá daqui a pouquinho, nesse momento, abaixar sua cabeça, levar seus pensamentos ao Senhor, fechar seus olhos e vamos orar então. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento de poder ouvir a Tua voz através da Tua palavra. E nesse momento nós agradecemos ao Senhor imensamente, por entender, ó Deus, que toda a nossa vida, tudo o que nós somos e temos, está nas Tuas mãos. Por isso, Pai querido, nesse momento, mesmo com o caos que vivemos no nosso país, com cada vez mais impedimentos às nossas saídas, a nossa não ida ao culto nesses últimos tempos, aí da igreja, como fazemos costumeiramente às quartas-feiras, queremos suplicar que diante de tudo isso, a Tua bênção, o Teu amor, a Tua paz, esteja sobre os nossos corações. E que o desespero não seja aquilo que tome conta do nosso coração, mas o Teu amor e a gratidão que temos por vivermos uma vida com o Senhor. Nos ajude, Senhor, nesse meio de confusão, a sempre nos lembrarmos das promessas que o Senhor tem para nós. Não nos esquecermos que a nossa esperança não está nesse mundo, mas a nossa esperança está no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, para o nosso estudo, obviamente não nos moldes que nós fazemos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa. Eu vou ler um pequeno trecho que está lá em Isaías, no seu capítulo de número 37. Então, Isaías, capítulo 37. Eu vou começar a ler os versículos de 1 a 7, mas eu queria me estender um pouco mais por esse livro, aliás, né, por essa profecia de Isaías, e mostrar algumas coisas que são relevantes para nós. E o tema da minha mensagem nesta noite é como nós devemos nos portar quando às vezes as coisas que nós confiamos se acabam. Como eu e você enfrentamos as dificuldades que sobrevêm sobre as nossas vidas, quando determinadas coisas que nós confiamos e temos até por certo, essas coisas se vão. Então, Isaías diz assim no seu capítulo de número 37, versos de 1 a 7 primeiramente. Diz assim: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebá, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, aos quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabazaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou afrontar o Deus vivo? Repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, as tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temais, por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará à sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Meus irmãos, talvez aqui não tenha ficado claro, mas o contexto era muito complicado. A situação, de fato, era extremamente difícil. Olha que interessante pensar. Um determinado rei, o rei da Síria, se veio aqui contra o rei Ezequias. E nesse momento, a gente não está falando de uma nação qualquer, mas nós estávamos falando agora talvez da maior nação daquele tempo, da grande superpotência, tanto na questão econômica, mas muito mais na questão bélica, na questão militar. E esse grande rei vem contra Israel,
mais precisamente, obviamente aqui nesse sentido, contra o rei Ezequias. E o rei então é desesperado porque o que fazer? Ele não tinha um exército para se comparar, não tinha forças para poder lutar. E ele enfrentava talvez uma das dificuldades maiores do seu reino naquele momento. Talvez a maior até então. E é diante disso que nós começamos a pensar, e agora o que nós vamos fazer? O quadro que nós estamos passando no Brasil nesses últimos tempos, ele talvez seja novo para todo mundo. Algo que a gente nunca viu. Talvez nos livros de história a gente tenha visto sobre algumas pestes acontecerem, algumas pestilências, mas a gente nunca viu uma comoção tamanha em que as pessoas não podem mais sair de casa. Embora não seja o caso ainda da nossa nação, talvez isso caminhe para lá, mas se lembre que nesse exato momento, países como Itália e França, os cidadãos são impedidos de sequer ir aos supermercados. Mesmo uma pequena saída, uma saída normal, eles têm que levar uma certa autorização. Então, meus queridos, a situação que nós passamos, ela, nesse sentido, ela é única para nós como povo de Deus. Sermos impedidos de sair das nossas casas. Algumas pessoas que podem, obviamente, trabalham de casa, mas isso é uma realidade para todo mundo. As aulas foram suspensas. Mas eu queria pensar junto com os queridos que me assistem e de olho nesse texto, sobre o que Ezequias fez. E uma das atitudes que ele fez e que deve entrar no nosso coração é nos lembrar de que diante dos problemas nós temos que nos prostrar, não para os problemas, mas nos prostrar diante de Deus. Algumas pessoas dizem, vou encarar meus problemas de cabeça erguida. Foi justamente o que o rei não fez. Ele se prostrou. Mas não se prostrou em desespero pelo problema, embora fosse grande, mas ele se prostrou diante do Senhor. E essa é a primeira atitude que nós temos que ter. Nos prostrar diante do nosso Senhor. Nos prostrar diante do nosso Rei. Você já fez a sua oração hoje? Você já entrou no seu quarto, como diz a palavra, fechado a tua porta, orarás ao teu Pai que está em secreto? Se você não fez isso hoje, eu recomendo que você faça. Essa deve ser nossa primeira atitude. A nossa igreja promoverá nos próximos dias, e nós vamos mandar aí para os grupos, um dia de jejum. É um dia de nós guardarmos jejum e oração pela nossa nação. A gente não sabe ainda os acontecimentos, mas sem saber, sem entender todo o propósito de Deus nisso, a nossa missão é orarmos uns pelos outros. E foi o que o rei fez. E isso foi tal que, como a palavra diz, ele rasgou as suas vestes. Esse era um sinal de extrema dependência de Deus. Quando ele então diz, olha, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, eu dependo do meu Senhor. Meus irmãos, nós temos que entender que nós dependemos do Senhor. E essa é a primeira atitude. Mas talvez você pergunte o seguinte, mas ele estava acuado? Tinha um exército para fora da sua cidade, então fatalmente ele teria que fazer alguma coisa de forma desesperada, mas gostaria de pensar que não era assim. Ele tinha algumas possibilidades. Lembra-se que ele era um rei, ele tinha um exército, obviamente menos numeroso, mas ele tinha um exército também. E ele podia até pegar o seu exército e ir contra aquela outra nação. Mas ele sabia que, fazendo as contas, seu exército era bem menor. Ou talvez ele pudesse fazer uma aliança com uma outra nação. Só que você vai perguntar, mas pastor, Israel não podia, Judá não podia fazer aliança com outro povo. Afinal de contas, isso era proibido. Meus queridos, mas infelizmente nós descumprimos a palavra de Deus algumas vezes quando as situações apertam, não é verdade? Por isso, meus irmãos, é tempo de orar. Para que nós não façamos as coisas que o nosso coração manda. Para que nós não façamos as coisas que a gente acha que irá resolver a situação. Mas para que a gente coloque a nossa vida, o nosso coração diante de Deus. Sabe por quê? Porque isso mostra em quem nós confiamos em última instância. A minha esperança não está no meu braço, a minha esperança não está na minha conta bancária, a minha esperança não está no meu trabalho, a minha esperança não está, embora eu ame a minha família, mas a minha esperança está sempre no Senhor. A minha grande esperança está no Deus de Israel, no Deus de Jacó. Nossa esperança
está no nosso Deus. Mas a segunda coisa que eu quero acrescentar aqui ao nosso estudo é que após a oração, ele consultou a palavra de Deus. Talvez você fale, mas como assim, pastor? Não diz aqui que ele abriu a palavra ou que ele leu o Torá, mas ele consultou o profeta. E se você se lembrar, a profecia era algo importante em Israel. E Isaías foi então consultado. Ou seja, ele consultou as profecias. Como se diz lá em Isaías 37, um pouquinho mais para frente, quando ele diz no verso 6, Isaías lhe disse. Ou seja, o próprio profeta narra o que ele disse ao povo. Ou seja, o que ele mandou dizer ao rei. Ele foi consultar quem? Ele foi consultar a palavra de Deus. Então, você disse que a primeira coisa que nós devemos ter nesse momento em que nós vivemos é uma atitude de oração. De orar pela nossa vida, de orar pela nossa casa, de orar pela nossa nação, de orar para que os nossos governantes tenham sabedoria para lidar com esses problemas. A segunda coisa que eu quero acrescentar é que nós devemos buscar na palavra de Deus o nosso conforto. Nós devemos buscar na sua palavra a nossa confiança. Meus irmãos, eu não quero que os irmãos pensem que nós vamos dar aqueles notícias alarmantes do tipo, o mundo está acabando. A gente sabe que de certa forma assim está, mas tal como essa, virão outras, e a Bíblia diz que virão outras pandemias, virão outras doenças, outras pestilências, Jesus disse isso. Mas a igreja deve estar firme naquela em quem ele conhece, na sua rocha. Porque, meus irmãos, tal como Jesus disse na sua parábola, nós não construímos a nossa fé sobre a areia. Nós não construímos a nossa casa sobre a areia onde pode pegar, onde uma onda vem, onde o simples terremoto destrói, mas nós construímos sobre a rocha que é Cristo Jesus. Eu e você estamos amparados por essa palavra. Orar sempre, orar sem cessar, diz o apóstolo Paulo, e confiar nas palavras do Senhor. Procure ler a Bíblia. Talvez você tenha que passar nesses próximos tempos por um momento de quarentena, que é ficar em casa recluso. E eu incentivo a você, leia a palavra de Deus. Fale com Deus. Deixe que Ele fale contigo através da leitura da palavra. Não sonegue esses meios de graça que são a oração e a leitura da palavra. Para que quando essas causas vierem, esses problemas sobrevierem sobre a sua vida, você entenda. E se eu disse que nós temos que orar, se eu disse em segundo momento que nós temos que confiar na sua palavra, eu quero aqui dar um último passo, que é entender que tudo está nas mãos de Deus. Talvez essa situação tenha saído do controle do nosso presidente, do presidente das outras nações, do presidente da nossa empresa, tenha saído do controle de todas as pessoas, mas está rigorosamente nos controles de Deus. Rigorosamente nos controles de Deus, porque Deus é soberano. E se você depois puder ler um pouco mais, você vai ver que o rei teve a vitória. Mas eu gostaria que você pensasse que, mesmo que eventualmente a vitória não viesse sobre o rei, ele se lembraria de que ele confia no Senhor. Quando você se lembra das coisas que vários dos nossos irmãos do passado viveram, você vai perceber que houve sim livramentos, mas houve momentos em que Deus consolou essas pessoas. Lembro aqui do apóstolo Paulo, que quantas vezes pediu para que Deus tirasse o espinho da sua carne. Mas a solução não foi a resolução do problema, mas foi entender que a graça do Senhor bastava na sua vida. Então ele diz, a tua graça me basta. Meus irmãos, Deus é soberano. E se Ele quiser nos livrar desta peste, não tenho dúvidas que Ele fará. Mas se Ele não fizer, Ele ainda é Deus. E o nosso conforto é saber que as promessas do Senhor não terminam nessa vida, não se findam nesse meio em que a gente está, nessa terra, mas elas são promessas eternas. Portanto, não se desespere com os acontecimentos, confie que Deus é soberano e tudo isso tem um propósito diante de Deus. Talvez eu e você, assim como Jó, não vamos saber o final ou esse propósito, mas a nossa missão não é talvez conhecer, mas é confiar. Meus irmãos, eu e você não podemos perder de vista jamais a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a esperança que enche o nosso coração. Hoje, estamos aqui, talvez em alguns
em quarentena na sua casa, mas lembre-se, Deus está conosco, Deus é soberano. Então deixe-me aqui resumir um pouco do que eu disse nesta live de hoje. Primeira questão, não se esqueça, oração. É o momento de orarmos, é o momento de jejum, é o momento também de nos rasgarmos diante do Senhor. Mas também é o momento de buscarmos a sua palavra, esse é o segundo passo. Lembre-se do que Deus fala na tua palavra. Vamos beber dessa palavra, vamos ter sede dela. Se alimente da palavra de Deus, porque é ela que traz palavras de vida eterna. Ela que pode tornar-te um homem sábio, assim diz Paulo. Ela é eficaz para nos tornar grandes, fortes homens de Deus, homens de fé. E meu último passo, nunca deixe de confiar no Senhor. Deus soberanamente governa toda essa nação, governa a minha vida, governa a sua vida. Por isso, meu irmão, confie em Deus. A despeito das coisas que vão acontecer, a gente não sabe ainda os próximos passos, mas confie em Deus. Claro, nós vamos ter prudência, respeitar as autoridades, assim como nós temos feito. Nós vamos, nesse momento, também falar com o conselho da nossa igreja sobre as nossas atividades, mas lembre-se, talvez a gente cancele algumas atividades, mas não por falta de fé, para obedecer o que Romanos 13 fala e para entender, meus queridos, que nós amamos os nossos irmãos e, acima de tudo, é uma prova de que nós confiamos em Deus. Então, você que me acompanha nessa live, eu quero convidar você a mais uma vez abaixar a sua cabeça aí na sua casa. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor e rogar mais uma vez para que Deus use da sua misericórdia para com a nossa nação. Senhor Jesus, nós mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, rogando a Deus as tuas bênçãos, porque nós não sabemos ainda quais os acontecimentos ou a quais as consequências se dará, mas a despeito disso nós confiamos no Senhor. O nosso coração está no Senhor. Portanto, Pai querido, não nos deixe esquecer da oração. Não nos deixe esquecer da comunhão com o Senhor através da leitura. E não nos deixe esquecer que o Senhor é soberano sobre todas e qualquer situação que venha acontecer. Rogo a Deus, Pai, que todos aqueles que estão me ouvindo agora, nesta noite online, aqueles que talvez me ouvirão daqui para frente, possam entender essas verdades preciosas que nós aprendemos na Tua Palavra, que o profeta Isaías nos traz, como, ó Deus, entender que a Tua promessa está conosco, entender, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus e nós confiamos no Senhor. Abençoa, Pai, os meus irmãos que me ouvem, abençoa a nossa igreja, para que possamos, nesse momento difícil, ter sabedoria e prudência para enfrentá-lo, ó Deus, mostrando quem nós somos, o nosso caráter cristão, em quem nós confiamos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu quero dar o último recado. Nós vamos aqui encerrar nossa live agora, mas eu queria antes lembrar os irmãos que me ouvem, talvez aqueles que vão me ouvir daqui a pouquinho, e que o nosso conselho está pensando, nós estamos fazendo algumas reuniões, né, não presencialmente, mas pelos meios de comunicação, por meio telefone, enfim. E nós então logo teremos mais notícias, nós publicaremos nos grupos da igreja, também no Facebook da igreja e com as nossas atividades. Mas lembrando, nós suspendemos nossas atividades pelo menos presencialmente na semana, então está suspenso aqui as nossas programações de sábado, de hoje, os nossos PGs de quinta-feira, né? Então estão suspensos. A princípio, né? Talvez nós vamos pensar como vai ser nossa dinâmica no domingo, mas eu queria muito falar, principalmente aqueles que têm mais de 60 anos e que têm alguma doença crônica, né? A OMS, o nosso ministro da Saúde e outras autoridades pedindo para que nós resguardemos. Então, fique em casa, né? Por favor, acompanhe o culto, nós vamos transmitir ele também desse mesmo modo como estamos fazendo agora, transmitir pela internet, transmitir via Facebook para todo mundo. Então, por favor, aqueles que têm mais de 60 anos, fiquem nas suas casas, vamos aguardar esse momento, né? Vamos ser prudentes, vamos resolver aqui conosco, mas Deus nos abençoando, logo nós voltaremos a nos reunir, portanto, aguarde aí maiores informações. Que Deus o abençoe, meu querido, minha querida, e logo nós voltamos a nos falar ou por aqui ou através dos grupos da nossa igreja. Deus os abençoe.